Isso aqui é um acrônimo que você vai lembrar toda vez que aparecer um cardiopata para treinar com você. Presta atenção, galera. Anota aí, RIMO, FU, FLU. Toda vez que você for atender um cardiopata, se você lembrar desse acrônimo, você não vai esquecer das principais variáveis que precisam ser analisadas antes da avaliação funcional. De onde eu tirei isso? Vamos lá. RI. De onde vem RI? Vem de ritmo. Beleza? Ritmo. E do que eu estou falando aqui, moçada? Quando eu falo de ritmo, é para você... Primeira coisa que você vai investigar, se esse paciente apresenta uma taquicardia, uma bradicardia, patológica, obviamente, se ele apresenta uma arritmia ventricular, se ele apresenta uma arritmia supraventricular, se ele usa um marca-passo, se ele usa um CDI, tudo isso vai influenciar no treinamento. Tá vendo por que não adianta a gente ficar pensando lá se é 3 de 10 ou 3 de 12? A gente tem que analisar todas essas variáveis. Então, primeira coisa, RIMO, FU, FLU. Primeira coisa que você vai avaliar, ritmo. Pega o eletrocardiograma dele. Você não precisa saber interpretar não, moçada. Você vai pegar o eletro dele e ver o laudo. Você vai pegar o ecocardiograma e ver o laudo. Beleza? Então, avaliou o ritmo. Se tem arritmia, você vai ter que procurar diretrizes específicas para arritmia. Beleza? Segundo, MO. De onde vem o MO? Vem de morfologia. O que é isso? Quem assistiu, atenção, quem assistiu aí, quem assistiu à segunda aula da nossa semana da reabilitação cardiovascular, viu que após um infarto a gente tem alterações estruturais lá no coração. Então você tem uma hipertrofia excêntrica predominante, você tem uma dilatação ventricular, obviamente a depender da magnitude do infarto. Portanto, você altera a forma do coração. Então, antes de prescrever, eu preciso saber se esse meu cardiopata tem alguma alteração morfológica no coração. Se ele tem uma hipertrofia concêntrica, se ele tem uma hipertrofia excêntrica, se ele tem uma hipertrofia mista, que é a maioria dos casos, né? A gente fala de hipertrofia mista. Enfim, se ele tem uma hipertrofia septal, se isso influenciou a fração de ejeção, volume sistólico, coisa que só quem assistiu a aula de fisiologia cardiovascular aí sabe o que eu estou falando, beleza? Então, segundo ponto a ser analisado, morfologia. Terceiro ponto, FU. De onde vem FU? Ó, RIMO, FU, FLU. Quando eu falo de FU, eu estou falando de função. Função. Principalmente função de ventrículo esquerdo. Cara, meu paciente está com fração de ejeção preservada? Ele está com fração de ejeção diminuída? Quanto? Já caracteriza uma insuficiência? Sim ou não? Se a fração de ejeção estiver diminuída, olha para o volume sistólico, porque às vezes a fração de ejeção está diminuída, mas o volume sistólico, ou seja, a quantidade de sangue em ml que esse coração está injetando, está interessante. Então, de repente, isso não o limite tanto ao exercício. Então, a gente tem que analisar a função também. Função de ventrículo esquerdo, mas também olhar a função valvar. Veja se não tem uma estenose, por exemplo, aórtica, que aumenta após carga. Tem que analisar isso. E por último, FLU. De onde vem o FLU? Não é de Fluminense. Os flamenguistas de plantão, os vascaínos de plantão não precisam aqui me crucificar. FLU não é de Fluminense. Beleza? FLU é de fluxo. Fluxo de quê, minha gente? É óbvio que eu estou falando de fluxo sanguíneo. Legal? Então, esse indivíduo já sofreu um infarto, por exemplo. Cara, ele apresenta sinais de isquemia miocárdica durante o exercício? Tem que analisar para identificar o chamado limiar isquêmico. É por isso que é necessário fazer a avaliação clínica lá atrás. Não dá para negligenciar essa parte. O indivíduo às vezes está fazendo uma isquemia, você fala, Jansen, mas se ele fizer isquemia, ele vai ter dispneia, dor torácica. Nem sempre, essa isquemia pode ser assintomática. E aí, Jansen, como é que eu faço? Eu tô ficando doido. Calma, calma. Quem vai fazer tudo isso aí? A galera da avaliação clínica. Vamos deixar para o nosso amigo lá da cardiologia. Ele já vai mandar tudo pronto para a gente. Durante as nossas intervenções, a gente vai precisar fazer o quê? Gerenciar as cargas de acordo com essas características do nosso beneficiário e monitorar sintoma.